regozijai-vos e exultai. Então, essa é a nota desse salmo. É o perdão já recebido e já gozado. Mas isso não é verdade a respeito do Salmo 51, que é o Salmo da confissão. Então, entre o verso 5 e 6, para completarmos aqui, temos outro selá. Então, o verso 5 é um convite à profunda meditação, porque ele está entre duas pausas. Está entendendo? Então, quando Davi escreveu, confessei-te, aí está, vou repetir, o Salmo 51 todo, que vamos começar a estudar agora mesmo. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E vimos ontem como ele tentou, não é? Encobrir o seu pecado. E Deus... Davi, ele vai falar talvez de novo, mas Davi, ele adulterou com a Batseba, depois dirigiu a situação quando descobriu que ela está grávida, para que o marido voltasse da guerra para assumir então a paternidade, não deu certo. E depois colocou o marido na frente de guerra de uma forma a correr risco e morrer, e morreu. Ou seja, ele mandou matar o próprio marido dela. Mas põe coisa ruim nisso, né, meu? Não foi só adulterar. Engravidou. Tentou pôr a gravidez na cabeça do marido, não deu certo. E ainda depois mandou matar o marido. Viu o que aconteceu com a família dele? Agora ele é o cara considerado que o coração dele é o coração segundo Deus. Por quê? Com tanta maldade que ele fez. Ele ficou um ano para para se arrepender. Foi um ano de inferno na vida dele. É isso que esses estudos estão nos falando. Vamos estudá-lo para ver se vocês concordam comigo? Tá aí os vídeos, vamos ouvir. Vamos fazer 3 horas, pelo menos, de estudo nesse fim de semana. Buscando desnudar o seu pecado. Quando o pecado de Davi, que estava encoberto, foi descoberto, o que Deus fez? Cobriu o pecado de Davi. Em que sentido cobriu? No sentido de disfarçá-lo? Claro que não. No sentido de cobri-lo por causa do seu nome. Se conhecemos então a linguagem, a revelação posterior, mais clara do Novo Testamento, como Deus cobre o pecado? Romanos 4 nós já citamos. Paulo vai usar este versículo. Assim declara Davi, Romanos 4, que é o capítulo sobre justificação pela fé. Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus jamais imputará. O que é imputar? É uma palavra forense, técnica, que Paulo usa na sua epístola aos Romanos, extremamente importante. Imputar, ainda é usada hoje na linguagem dos advogados, na linguagem jurídica. Significa colocar algo na conta de alguém. Quem cometeu o pecado? Davi. Então o pecado é imputado a Davi. Mas o que aconteceu 800 anos depois de Davi? O que Paulo diz em Romanos 3? Aqueles pecados dos santos do Velho Testamento, eles foram como que colocados em uma prateleira na esfera. Olha que interessante. Todos aqueles pecaram, e os pecados deles não receberam um disfarce da parte de Deus. Mas algo estava sendo aguardado. E mais que algo, alguém. Jesus Quando Cristo. João Batista estende a sua mão, podemos assim dizer, no Jordão, e responde à pergunta mais importante de todo o Velho Testamento, que foi feita por Isaac a Abraão. Meu pai, vejo a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? 2000 anos depois de Isaac, João Batista vai estender a sua mão e... É muito bacana isso, meu. Abraão e Isaac. Isaac pergunta, que é o filho. Pergunta o pai. Cadê o cordeiro? Na verdade era para ser ele. Ele que ia ser sacrificado.
porque Deus estava testando Abraão, o pai. E era o filho dele depois de 90 anos. É filho neto. E o filho pergunta: cadê o cordeiro? E a resposta bíblica vem 2000 anos depois, com João Batista falando: eis o cordeiro de Deus que tirar o pecado do mundo. Ou seja, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo para os dias de hoje, até para os dias de hoje, até a vinda dele, e tirou para trás daqueles que estiveram como filhos ou homens de Deus, como Davi, como Noé, Abraão, enfim, todos. Esse tirou o pecado do mundo, de todos aqueles que viveram a partir do Éden, né? E apontar para ele. Milhares de cordeiros tinham sido imolados. Todos eram sombra, tipo, símbolo. João Batista é quem tem o privilégio de estender a sua mão e dizer: eis. E esse eis significa contemplem, vejam. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, queridos irmãos, aquele brado ou bramido, como lemos no Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. E já nos lembramos que a palavra bramido que o Senhor Jesus usou na sua cruz, essa palavra hebraica de Salmo 22, 1, é a palavra que Davi usou também no Salmo 32. Quando ele diz aqui, verso 3: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes bramidos, ou gemidos, como está aí em algumas traduções. A mesma palavra que o nosso Senhor usou na cruz do Calvário. Ele realmente experimentou o que significa separação de Deus nas últimas consequências. Sabe qual o significado da palavra usada por ele? Por que me abandonaste? Literalmente significa deixaste-me para trás. Necessariamente o pai tem que virar o rosto de seu filho. Aquilo que era insuportável para a alma do nosso Senhor Jesus foi o que ele suportou na cruz voluntariamente. Veja que coisa incrível, né? O amor de Cristo por nós, a obra da salvação, a obra da cruz, Deus Filho encarnar, nascer pelo Espírito, viver 33 anos e meio, morrer naquela cruz para nos salvar espiritualmente. Bom, espiritualmente é tudo. A vida espiritual é infinitamente maior do que a vida que nós estamos levando aqui. A nossa vida tem 100 anos, vamos por 200 anos. Antigamente falava em 300, 400. O que é 1000 anos em relação à eternidade? Nada. E por que as pessoas estão tão preocupadas aí? Por que nós estamos tão preocupados com o que ganhamos, o que perdemos? O importante é a vida eterna com Deus. Aí que tá, se eu não vivo uma vida espiritual, eu não tenho discernimento disso. E o que nós estamos fazendo aqui na academia? É procurando, através das redes sociais, atingir as pessoas de tal sorte que elas venham ter discernimento espiritual. Né? Mesmo os filhos de Deus apostatam, porque o mundo é corruptível, ele é sedutor. Está escrito no Pai Nosso lá, não deixeis cair em tentação. Quem é que tenta o homem? Lúcifer, que é o príncipe desse mundo. Então, por que a gente está querendo ganhar um mundo que jaz no maligno? Se nós temos uma eternidade, já, a partir de agora, com sofrimento, mas um sofrimento para a glória de Deus. É para a gente ser limpado, higienizado, metamorfizado
para ficar a imagem e semelhança de Cristo. Nós somos contaminados como raça. Não foi